Vamos lá, então. Vocês já assistiram o vídeo sobre a explicação dos conjuntos. Agora, nós vamos fazer esses exercícios e o que está na outra página juntos, tá bom? Vocês vão acompanhando comigo aqui pelo PowerPoint e vão fazendo junto comigo, tá? Muito bem. Então, agora, quando nós estamos falando de conjuntos numéricos, nós vamos usar os símbolos pertence, não pertence, está contido e não está contido, ok? Então, diante do que eu expliquei para vocês, 7,33 pertence ao conjunto Q, certo? O conjunto N pertence, não pertence, está contido ou não está contido no conjunto Q? Está contido. 0,7, ele é um número inteiro? Não. Então, não pertence. 7/5. Será que 7/5, se eu dividir 7 por 5, vai dar um número natural? Não vai dar, então não pertence. O conjunto N, ele está contido no conjunto Z ou não? Sim, olha, nós usamos pertence e não pertence quando se tratar de número para o conjunto. Agora, quando é um conjunto para outro conjunto, nós usamos está contido ou não está contido, tá? O conjunto Q está contido ou não no conjunto Z? Não está contido. O conjunto Z está dentro do conjunto Q, mas o Q não está dentro do Z. Tá? O conjunto Q é maior, ele não cabe dentro do Z. 2,48. Quando eu tenho esse tracinho aqui em cima, significa que é uma dízima periódica, então ele vai dar 2,48, 48, 48, 48. Ele pertence aos números racionais? Pertence, porque ele é uma dízima infinita que se repete, 48, 48, 48, tá? O número para conjunto pertence. Menos 4 meios. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. Então, aqui, menos 2 pertence ao conjunto N? Não pertence, porque menos 2 é um número negativo e não tem negativo no conjunto N, tá? Raiz quadrada de 49. Peguem a calculadora de vocês. Vocês vão usar a calculadora em todos esses exercícios daqui para frente. Raiz quadrada de 49 é uma raiz exata? Dá quanto? Dá 7. Então, 7, um número exato, pertence ao conjunto N. E a raiz quadrada de menos 25? Quanto dá? Não, não é menos 5. Por quê? Porque a raiz quadrada de um número negativo não pertence aos conjuntos numéricos que nós estudamos. Vocês vão aprender sobre isso só lá no ensino médio. Porque não existe nenhum número, ele vezes ele mesmo, que dê menos do que 25. Tá? O menos 5 elevado ao quadrado, menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, não menos, certo? E o mais 5 vezes menos 5 dá menos 25, só que aí eles não são números iguais, tá? Então, não pertence. Ele vai pertencer a um outro conjunto numérico, que são os números complexos, que vocês vão estudar só no ensino médio, tá? E o conjunto I em relação ao conjunto Q? Lembra que eu expliquei com os potes que eles são conjuntos separados? Então, o conjunto I não está contido no conjunto Q. Tá? Menos 0,3333 faz parte do conjunto dos números racionais? Sim. E até aí? Exercício 2. Características dos conjuntos e exemplos. Então, conjunto N são os números inteiros e positivos, tá? Conjunto Z são os números inteiros e negativos. Se o vídeo estiver passando muito rápido, vocês vão dando pausa nele para vocês fazerem a correção dos exercícios de vocês. Conjunto Q são todos os inteiros, frações, decimais, dízimas periódicas simples, positivos e negativos. Vocês podem... Aqui no número 2 está escrito, use o verso da folha para dar as características. Então, vocês vão escrever tudo isso na parte de trás da folha e dando os exemplos, tá? Conjunto I são todos os números
irracionais, que são as dízimas periódicas compostas, as raízes não exatas, o número π, o número φ, as frações com divisões não exatas, sejam elas positivas e negativas. Aqui estão os exemplos. Quem são os números reais? É a união de todos os conjuntos. O N, que está contido no Z, que está contido no Q, que em união com o conjunto I, vai formar o conjunto R. Ok? Próximo exercício. Vocês vão usar a calculadora, vão pegar a calculadora e vão calcular as raízes. Então, eu tenho aqui, raiz quadrada de 24. Você vai pegar a calculadora, tá? Vai por lá, 24, e apertar o símbolo do radical. Quanto que deu na sua calculadora? É quanto você vai colocar aí, o resultado, certo? E vai dizer se ela é uma raiz não exata, quando ela não for exata, ou se ela for exata, vocês coloquem que ela é exata. Então, vamos lá. 10 e o símbolo do radical. Deu? Olha lá o resultado. Coloca lá. É uma raiz exata? Não é uma raiz exata. Então, vocês escrevam na frente não exata, tá? Letra C. Letra C. 57 e o símbolo da raiz. Olha lá, coloca o resultado. Lembrando que esse pontinho que aparece aí na calculadora é a vírgula, tá? Também é uma raiz não exata. E o 324? 324 e o símbolo do radical. Olha, 324 é a raiz exata de 18, porque 18 vezes 18 é que dá 324, ok? Raiz quadrada de 68. 68 é a raiz. É uma raiz exata? Não é uma raiz exata. Agora, temos aqui o número 22,09 e o símbolo do radical. Raiz quadrada de 2.209 deu 47. É uma raiz exata. Perceberam a diferença entre uma raiz não exata e uma raiz exata? Raiz quadrada de 1.000. Olha, a raiz quadrada de 100 é exata, mas raiz quadrada de 1.000 não é exata. Tá? Raiz cúbica de 1.000 que vai ser exata. Por último, raiz quadrada de 6.000. Opa. 6.000. Deixa eu colocar aqui. 6.025 e aperta o símbolo do radical. Também é uma raiz exata, tá? Quando a gente fala em raiz exata e não exata, então, quais são os números racionais? Aqueles que são as raízes exatas. E quem são os números racionais? Aqueles em que as raízes não deram exatas, tá? Então, prestar bem atenção nessa diferença entre raiz exata e raiz não exata, ok? Exercício 4. Utilizando a calculadora, determine os quadrados, ou seja, quanto é o quadrado daquele número. Então, na letra A, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Lembrando que quadrado de um número é ele elevado ao seu quadrado. 5,5 ao quadrado
dá 30,25. 5,8 elevado ao quadrado, 33,64. 5,9 vezes 5,9, olha, vou fazer esse na calculadora para vocês observarem como faz. Ó, 5, o ponto que representa a vírgula, 9, que eu estou de costa aqui, por isso que está difícil de ver, igual, olha lá, deixa eu colocar aqui, 5,9 vezes 5,9. 34,81. Então, o número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? E 5,91 vezes 5,91? Que é 5,91 elevado ao quadrado? Dá 34,9281. O que deu na calculadora, vocês colocam ali. Olha essa letra F como vai ficar grande. 5,918 vezes 5,918. É o 5,918 elevado ao quadrado. Olha quanto deu. 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36. 6,23 vezes 6,23 vai dar 38,8129. Muito bem. Calculamos todos os quadrados. Agora, quanto é a raiz quadrada de 35? Colocando na calculadora 35 e o símbolo da raiz. Quanto deu? Olha que número grandão. Nós colocamos reticências, pessoal, porque aqui na calculadora ele aparece uma quantidade limitada de algarismos. Tá? A calculadora do celular, a calculadora do computador ainda aparece um pouco mais, mas a calculadora simples, ela tem um número limitado de algarismos. E nós colocamos reticências porque os números irracionais, eles são infinitos. Não acaba aqui no 7, ele tem mais, por isso que a gente representa com as reticências. Quais quadrados acima são maiores que a raiz de 35? Se eu sei a raiz quadrada de 35 é 5,91 alguma coisa, qual deles vai dar 5,91 alguma coisa? Ó, 5, vamos lá. Só a, olha aqui, 35, porque essa deu 25, 30, 33, 34, 34,9. Só 35, alguma coisa é que é maior do que a raiz quadrada de 35. Portanto, a raiz de 5,918, ou melhor, ao quadrado, o 6 ao quadrado e o 6,23 ao quadrado, que vai dar maior do que o valor da raiz de 5,91. As menores, os que dão menos do que 35. 34, 34, 33, 30, 25, essas são as menores. E quem é que está mais próximo da raiz de 35? O 5,91. Deu 34,9. 92, claro, mais que 9. Então, ele deu próximo de raiz de 35. É possível obter uma representação decimal finita, exata, do número da raiz quadrada de 35? O que vocês acham? Não, ele é um número irracional. Por mais que eu pegue, olha, vamos pegar aqui 34, vou pegar a calculadora para fazer para vocês. Olha lá. 34,9281, que é o 5,91 elevado ao quadrado, vezes 34,9281
92,81 novamente, ó, ele vezes ele mesmo, igual, não vai dar, não dá nenhum número próximo. Ou melhor, que era o 5,91, né? 5,91 vezes 5,91, olha, ele vezes ele mesmo, 34,92. Então, não teremos nenhum número que ele vezes ele mesmo dá exatamente 35. Por isso que nós temos uma raiz próxima, certo?